Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Opa, Debates da Vida já está no ar. Bom dia para você que está aí ligado junto com a gente em 96.5, pela app vidaplaybdfm.com.br. O nosso Debate da Vida está lá também, ó, nas redes sociais. Então acesse um desses canais para você assistir ao programa a partir de agora, tá? Você vai lá no Facebook ou no Instagram ou então nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida e já vai assistir ao nosso programa lá no nosso canal no YouTube. Faz a sua inscrição se você ainda não tem, tá? Clica no sininho para você receber a notificação toda vez que o programa estiver no ar. E claro, também dê aquele joinha, compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao debate que está começando agora. Cláudio Apolinário. Bom dia, Simone, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia a todos que nos acompanham. Tanto através da internet, YouTube, Facebook e Instagram, mas especialmente aqueles que nos acompanham através da Vida 96,5. Minha gratidão a toda a nossa audiência, minha gratidão a todos aqueles que têm nos acompanhado aí através da Vida. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar divulgando. Nós temos tido muitos ouvintes novos mandando mensagem, participando conosco. Portanto, eu creio que esta ajuda foi você que deu. Então, se você puder, inclusive, compartilhe com mais pessoas. Manda um WhatsApp aí, dizendo que já começou o nosso debate. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Os sinais do fim vêm de Jerusalém? Você acredita que Jerusalém tem alguma conexão com os sinais do fim? Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação. Lembrando que quando falamos do fim, não estamos falando de algo ruim, estamos falando de algo bom. Para o cristão, nós temos que olhar para o fim como algo positivo, como algo propositivo, ou seja, o fim deste mundo, o fim desta terra. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, herdaremos uma terra que emana leite e mel, participaremos das bodas do Cordeiro, nos encontraremos com Cristo. Então vai ser uma bênção para nós, ok? Então a pergunta de hoje é essa: os sinais do fim vêm de Jerusalém? A sua opinião, a sua participação, ela é muito importante para nós. Você pode participar através da internet, através do Instagram, Facebook, YouTube /Eu Tô Na Vida. Aproveite entrando no YouTube, se inscreva no canal e confira se você está inscrito, clique no sininho, clique no joinha e, se você puder, mande uma mensagem aí. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, graça e paz, paz e graça, o que você quiser, manda uma mensagem aí pra gente saber que você está conectado. E fora isso, o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e aí ele distribui para mais pessoas. Hoje teremos participando conosco aqui nos estúdios pastor Luciano Scala e também o pastor Joaquim de Andrade. Quero começar pelo pastor Joaquim. Puxa o microfone, pastor Joaquim. Bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui novamente na Rádio Vida, depois de 40 dias no México. Estamos ali rodando o México, pregando o evangelho, fazendo a obra missionária. O tema de hoje é um tema muito interessante. A gente sabe que Israel é o relógio de Deus. Mas segura o spoilerzinho aí ainda. Segura, agora é só o bom dia. Já o senhor dá o seu spoiler total aí. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, pastor Joaquim, bom dia a toda a equipe da Rádio Vida. É sempre muito bom estar aqui para partilhar de um tema tão importante, tão curioso, né? E vamos juntos, tenho certeza que nós teremos uma programação bem relevante. Fique conosco, vamos aprender bastante juntos. Maravilha, olha, então a sua audiência, repito, ela é fundamental pra gente, então participe aí conosco. O Oriente Médio, queira ou não, é parte importante aí dos noticiários. A gente tá sempre ouvindo aí nas notícias sobre as questões aí do Oriente Médio, tanto o conflito entre árabes e israelenses, a crise dos refugiados sírios ou ambições nucleares do Irã. Então sempre notícias estão surgindo aí com relação ao Oriente Médio. E diante disso, muitos cristãos acabam se perguntando qual é a relação destes eventos com as profecias bíblicas acerca dos fins dos tempos. Eu me lembro que há um tempo atrás, no governo, inclusive, do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula tentou um acordo de paz com Israel. E aí, quando surgiu isso, já meio mundo começou a dizer assim,
Então está chegando o momento do fim dos tempos, se propôs um acordo de paz com Israel, e se o Lula propôs, então ele é o anticristo. E aí começam essas reverberações, essas repercussões com relação aos temas bíblicos. Então nós queremos saber a sua opinião. Você acredita que os sinais do fim dos tempos, ele vem de Jerusalém? E agora então eu vou ao spoiler do pastor Joaquim, que está aqui com sede, com vontade de falar sobre aí Israel. Então, pastor Joaquim, 2 minutos inicialmente para as suas considerações finais sobre o tema de hoje. E a pergunta do tema de hoje é se os sinais do fim, eles vêm de Jerusalém. 2 minutos, querido. Com toda certeza, os sinais vêm de Jerusalém, os sinais vêm de um povo, uma nação chamada Israel. Israel é o relógio de Deus. E a gente pode até abrir aqui a nossa introdução com o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo de número 24, verso 6, ele diz assim: porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Nunca na história do povo de Israel tem acontecido uma volta à terra prometida como está acontecendo neste exato momento. Então, a gente sabe que já foram várias as diásporas do povo de Deus, já foram várias também a volta, o retorno deste povo à cidade santa de Israel, né, Jerusalém, cidade santa, e nunca na história deste povo tem acontecido uma volta como está acontecendo agora, que é o cumprimento aí dessa profecia de Jeremias. Então Israel é o relógio divino na terra, pelo qual a gente conhece aí os desígnios de Deus para o final da história da humanidade. Então não tem como nós não falarmos aqui da nação de Israel. E claro que Jerusalém é a cidade desejada por todos, a cidade odiada pelos inimigos de Deus. Jerusalém tem um papel importantíssimo aí dentro do chamado calendário escatológico. Por exemplo, você sabia que já existe lá em Jerusalém tudo pronto para reconstrução do templo? Já tem tudo preparado para a reconstrução do templo. Eu tive a oportunidade de estar lá em Jerusalém, conheci aquela terra, os árabes estão lá, e a gente tem o Muro das Lamentações, a gente tem a mesquita, né, que é a terceira mesquita mais importante para os judeus, que é a mesquita de Omar. Lá era o antigo templo do povo de Deus, e ali vai ser reconstruído o templo também, dentro de uma escatologia, que eu entendo ser a escatologia bíblica para os últimos dias. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo pastor Joaquim, ele entende que sim, que Jerusalém é o relógio de Deus, portanto está absolutamente conectado aí com o fim dos tempos. Vamos ouvir o pastor Luciano, mas eu quero que você já vá dando a sua opinião. O WhatsApp da vida, que é o 12997472010, também participando da nossa enquete, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você entrar lá, a enquete já está disponível, o pessoal já está votando, então faça a tua parte também e vote. Hoje eu creio que vão haver muitas perguntas, inclusive. Então venha para cá e participe. Os sinais do fim, eles vêm de Jerusalém. O pastor Luciano Scala, então, terá os seus 2 minutos também para defender o seu posicionamento. Vamos lá, pastor. Nessa minha fala inicial, eu acredito e entendi a fala do pastor Joaquim, da importância de Israel, de Jerusalém, dentro desse cenário escatológico. Porém, tenho para mim que existem outros aspectos que nós devemos ter como importantes, como sinais da volta de Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, um cenário dentro da natureza. Nós vamos falar de alguns aspectos dentro da natureza, onde nós observamos que isso é algo de nível mundial. Nós temos aspectos dentro da igreja. E quando nós falamos da igreja nesse contexto atual, a igreja de Cristo, são sinais dentro da igreja, como por exemplo a apostasia e alguns outros sinais. Nós temos a geopolítica, onde nós temos um desdobramento mundial, não apenas em Jerusalém, e nós temos aspectos na sociedade, os sinais que Jesus apontou para a sociedade. Ele não estava se tratando apenas do contexto de Jerusalém, ele estava falando da sociedade num âmbito global. Então eu tenho para mim que os sinais, nós teremos eles de forma muito mais evidente, as marcas principais serão na sociedade, num contexto mundial e não apenas em Israel, no contexto de Jerusalém.
Maravilha. Opiniões iniciais dadas então pelos nossos convidados. Nós queremos a sua participação através do Instagram, Facebook, YouTube. Eu tô na vida, ok? Nós vamos então agora ouvir os áudios falando e tratando sobre este assunto. O primeiro deles do pastor Jonatas Rodrigues, o segundo do pastor e escritor Augustus Nicodemos. Vamos ouvi-los. Eu acredito que a palavra de Deus é clara no sentido de que Israel, Jerusalém, ela serve para nós como sinal do fim dos tempos. A palavra de Deus diz lá em Lucas 21, do 29 ao 31. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Israel é um relógio de Deus para a igreja, serve como alerta para a volta de Cristo. O cumprimento das profecias, os fatos que estão acontecendo, indicam que o relógio de Deus está quase cruzando os ponteiros para o último capítulo da história. Jesus disse claramente: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabeis que ele está próximo às portas. Mateus 24, 32, 33. Nós vemos claramente que o Senhor indica que nós devemos olhar para a figueira, e a figueira, ela simboliza Israel. 96.5 Debate da vida. Eu acredito o seguinte, que quando Jesus se refere lá em Mateus, no sermão escatológico, à figueira, ele não tinha em mente a nação de Israel especificamente. Embora a figueira seja usada na Bíblia como um símbolo da nação de Israel, não quer dizer que toda vez que tem uma figueira, ou que aparece uma figueira na narrativa, que ali significa Israel. E é o caso. E a prova maior disso é que, se você der uma olhada na versão do sermão escatológico de Lucas, Lucas diz que Jesus disse assim: quando vocês virem a figueira e todas as demais árvores florescerem, então vocês sabem que está próximo o verão. Então, se a figueira é Israel, quem são as outras árvores que a gente deve esperar que floresça para poder entender que o fim está chegando ou que está acontecendo alguma data importante no calendário de Deus? Então, essa interpretação, ela carece de fundamentação bíblica. Uma regra boa de interpretação é que um texto da Bíblia se interpreta com outro. E aí, no caso, é muito claro que Jesus não está se referindo a Israel, mas está usando a figueira como poderia ter usado qualquer outra árvore, como Lucas diz, para se referir ao fato de que todo mundo sabe que quando começa a brotar as folhas é que o verão está chegando. É só isso, não tem nada mais do que isso. Maravilha, estamos aí então com os áudios. O pastor Augustus Nicodemos, que está sempre presente aí nos nossos debates, né? Sempre com os áudios, uma vez que ele tem, além de um canal, ele fala muito sobre teologia, e ele menciona aí que uma regra básica da hermenêutica, da exegese, é a questão de um texto interpretar outro texto. E ele já faz um contraponto entre o texto de Lucas e o texto de Mateus, mencionando aí outras árvores, né? Ou seja, quando virem a figueira e também outras árvores, as demais árvores florescerem. Então ele faz a pergunta: quem seriam estas outras árvores? Creio que é uma pergunta aí para o pastor Joaquim responder. Então ele menciona que no caso de Mateus, a figueira, quando o texto fala sobre figueira, que Deus não tinha Israel como foco. Já o pastor Jonatas Rodrigues, ele já vai no sentido oposto, dizendo inclusive, e usando o mesmo termo utilizado aqui pelo pastor Joaquim, de que Israel é o relógio de Deus. E ele até menciona o fato de que os ponteiros estão quase se cruzando, ou seja, demonstrando aí que estamos indo para o rumo final da história. Qual é a tua opinião? Nós queremos a sua participação, inclusive mandando por WhatsApp. Você pode mandar áudio ou vídeo de até 30 segundos, ou aproximadamente, ou em torno de 30 segundos, 32, 28, mas só não vai mandar 50, 60, mas mande aí por volta de 30 segundos, áudio, vídeo, também as suas colocações, pode ser inclusive perguntas, se você tiver alguma dúvida, manda para cá para que você participe conosco. Nós voltamos agora com os nossos convidados.
E eles terão 4 minutos cada um para explanar melhor o seu ponto de vista, te levando ao entendimento. Para que depois nós possamos ir para o segundo bloco, onde eles terão a possibilidade de confrontar as ideias um do outro, para que a gente possa te ajudar aí na conclusão do tema. Volto então agora começando com o pastor Luciano Scala. 4 minutos, querido, para a sua explanação. Pois bem, pastor, para a gente começar a falar um pouco mais sobre esse tema, importante a fala do pastor Augusto, do reverendo Augusto Nicodemos, porque deixa bem claro, né? No texto de Lucas, capítulo 21, e lá no versículo 29, de fato mostra que lá é citado figueira e outras árvores. Eu tenho para mim que eu não vejo Israel como esse relógio, né? Como alguns usam essa expressão. Eu particularmente vejo que toda a humanidade ela serve como esse relógio, essa demonstração do fim dos tempos. Eu vejo que quando Jesus cita no seu grande sermão, que já foi citado aqui em Mateus capítulo 24, já foi citado também o texto de Lucas, Jesus vai mostrar aspectos que ele tem um aspecto muito mais global. Nós temos, por exemplo, o aspecto na igreja, quando fala acerca do esfriamento, quando fala acerca da apostasia, da perseguição, dos falsos profetas, das falsas profecias. Eu tenho para mim que isso ele não está se referindo a simplesmente aquilo que acontece dentro de Jerusalém, do contexto de Israel. Quando ele fala acerca da sociedade, das guerras, do desamor, do egoísmo, o avanço científico, da violência que nós encontraríamos na sociedade, eu tenho para mim que ele também está se referindo ao âmbito global. Nós olhamos isso em toda a humanidade e nós percebemos que toda a humanidade está demonstrando a volta de Cristo. Nós olhamos também, por exemplo, os sinais que foram colocados como sinais da natureza, como, por exemplo, as tragédias, os terremotos, os maremotos. Tudo isso também eu vejo de âmbito global. Tudo isso demonstra, sim, a volta de Cristo. As pestes, as doenças, tudo isso tem demonstrado a volta de Cristo, mas não apenas dentro do contexto de Jerusalém. Eu volto a enfatizar isso. E, por fim, a ideia geopolítica, esse governo único, esse governo do anticristo, né? Que é algo que nós, talvez algumas décadas atrás, nós não pensávamos nessa possibilidade de como isso poderia ser implantado, e hoje sim, nós já vemos que é possível sim esse governo globalizado, esse domínio único. Então eu tenho para mim que os sinais da volta de Jesus, eles não estão apenas restritos a Jerusalém, eles não estão apenas restritos a Israel. Todo mundo, em toda a humanidade, nós encontramos. Se eu tivesse que colocar o que é mais evidente hoje, que demonstra a volta de Cristo, eu diria a igreja. Não diria Jerusalém, eu diria a igreja. Porque nós olhamos na igreja e nós encontramos as diversas teologias, nós encontramos as diversas manifestações de apostasia, nós encontramos diversas heresias, diversos falsos cristos sendo ensinados. Então eu tenho para mim hoje que o que mais evidencia a volta de Jesus, sim, é a igreja. A igreja, ela tem demonstrado de forma gritante que a volta de Jesus, ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. Então eu não olho de forma restrita para Jerusalém, não olho de forma restrita para a nação de Israel, mas eu vejo de forma muito mais mundial os sinais da volta de Cristo. Maravilha, pastor Joaquim. Agora terá também os mesmos 4 minutos para explanar o seu ponto de vista sobre o tema de hoje, os sinais do fim. Vem de Jerusalém? Pastor Joaquim. Então, Mateus capítulo 24, versículo 32 a 35. Aprendei, pois, da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Bom, o reverendo Augusto Nicodemos perguntou de outras árvores, né? Quero falar aqui pelo menos de 4 árvores. Além da oliveira, temos aí a videira, temos o espinheiro e a figueira. Então, a figueira é uma ilustração de Israel, como também é a oliveira, como é também a videira, como é também o espinheiro. Então, do judaísmo, essas 4 árvores, elas são mencionadas aqui, ó, no livro de Juízes.
capítulo de número 9, Juízes, verso 8. Porém, uma vez as árvores, a ungir para si um rei, disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Por acaso aqui é uma árvore literal? Está falando de uma nação. Versículo de número 9. Porém, a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? 10. Então disseram as árvores da figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixará eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse, deixaria eu os meus mostos, que alegra a Deus e os homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então esse é um texto para mim que é muito claro, né? Que além da romã também, que é representada aí pelo povo de Deus. Então a passagem que para mim exprime, eu diria aí com maior precisão, a figueira, está aqui no livro de Osés, capítulo 9, verso de número 10. E aí, nesse texto, revela claramente onde Deus diz lá, achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. E também lá em Jeremias, no capítulo de número 24, verso de número 3 a 7, aonde o próprio profeta lá, e aí a gente vê, perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos muitos bons e os muitos ruins, que de ruins que são, não se pode comer. A mim veio então a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para a terra. E edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Então, além disso, a figueira, um sentido profético muito profundo que eu vejo dentro das Escrituras, a gente se vê claramente aí as palavras proféticas de Jesus, quando ele fala da sua vinda, quando ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vedes essas coisas, sabei que está próximo, sabei que está às portas. Então, podemos afirmar categoricamente aqui que a figueira é Israel. Maravilha. Opiniões iniciais dadas, então, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o nosso programa e eu quero a sua participação através do YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida. Vem pra cá, participe, faça a sua pergunta sobre esse tema. Os temas escatológicos normalmente chamam a nossa atenção. Nós temos aí anseio de saber como serão as coisas do fim. É um tema que, obviamente, há muita discordância, então é importante que a gente discuta esse tema. Então a sua pergunta, inclusive, vai nos ajudar a enriquecer o nosso debate de hoje. Nós vamos então ao intervalo, voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da vida 12-9747-2010. Sintoniza aí. É tudo de bom. Califórnia Filmes apresenta o filme cristão mais aguardado de 2021. A franquia de sucesso está de volta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está morto. O próximo capítulo. Hoje, exclusivo nos cinemas. Vendas em grupo disponíveis. Verifique a classificação indicativa do filme. Vida. Tudo de bom. Com a falta de chuva, ficou mais difícil gerar energia. Então eu passei a mudar alguns hábitos para economizar. Juntar bastante roupa para lavar ou passar, muita gente sabe. Mas agora a gente também deixou de passar roupa
problemas de cama, por exemplo. Ar-condicionado é outro que dá para usar de um jeito mais consciente. Nos 24 graus ele consome um pouco menos, sabia? Veja outras mudanças que fazem a diferença em consumoconscientejá.com.br. Uma campanha EDP, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Vida FM. Vida. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu cachê. Música boa, toca na vida. Esse último ano não foi nada fácil. Aqui na ACD tem sido muito difícil também. Assim como você, nossos pacientes não veem a hora de ser livres para fazer o que quiser. Por isso a gente continua lutando para não perder nosso movimento. É a sua doação que move a ACD. O movimento é urgente, a sua doação também. Doe pelo Pix, doeaacd@aacd.org.br ou no site aacd.org.br. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Não muda de sintonia. Vida FM. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E você já notou que o calor tá chegando pra valer, Cláudio? Hoje, eu estava falando aqui, a previsão do tempo vai chegar na região metropolitana do Vale a 35 graus. Jesus amado. Quente, 35. Irmão, agora vamos lá. Como é que você resolve o problema com 35 graus? Há algumas formas. Pega um balde, enche de gelo e senta. Vai dar uma refrescada geral. Ou um ar-condicionado, que vai resolver o teu problema. Então, se você quer uma empresa que preste serviço de ar-condicionado, manutenção, assessoria, consultoria para você montar o teu parque de ar-condicionado na sua empresa. Imagina uma loja em que você entra e não tem ar-condicionado hoje com 35 graus. É um negócio complicado, você acaba expulsando o gerente. Eu me lembro de uma época que eu ia em lojas e a loja colocava assim, ó,
tem ar-condicionado, que era para fazer você entrar na loja. Ou seja, tem ar, vem para cá que tá fresquinho. Existe inclusive a psicologia dessa área comercial, que os psicólogos orientam redes dizendo o seguinte, ó, você quer que a pessoa fique mais tempo no teu estabelecimento? Liga o ar-condicionado na temperatura adequada. A pessoa está confortável lá dentro. Se você quer que ela vá embora, em supermercados, por exemplo, você pode reparar isso. Quando chega na hora que eles querem que você vá embora, o calor tal, o que eles fazem? Eles vão lá e desligam o ar-condicionado. Porque aí você não percebe, mas o clima fica desagradável e automaticamente você fala, não, tem que ir embora, tem que ir embora. Você não sabe nem o que é, mas na verdade é a psicologia ajudando nessa área. Então, o ar-condicionado ele é fundamental para a tua empresa, para a sua indústria, para o seu comércio. E você precisa de uma empresa que preste serviços com absoluta qualidade para que você possa crescer e desenvolver o seu trabalho. Ok? Então, a SLG Service, ela presta esse serviço desde a parte de consultoria na montagem, como também a parte corretiva e de manutenção preventiva. Limpeza de filtros, verificação da parte elétrica, verificar se a tua máquina é a mais adequada, porque hoje tem máquinas que te ajudam na economia de energia. Então faça contato, mande um WhatsApp para SLG Service e eles vão te dar todo o atendimento. 12 99638 8808. 12 99638 8808. Vou repetir, anote aí. Se você não precisa agora, mas anota, porque o dia que você precisar, já tem isso na mão. 12 99638 8808. SLG Service te ajudando a melhorar o clima. Se tem debate, tem vida. E tem a sua participação lá no WhatsApp da Vida, 12997472010. Hoje tem até vídeo aqui, hein, Cláudio? Você viu? Temos vídeo, temos áudio. Então manda pra cá e participe com a gente, mas deixa eu começar pela nossa enquete, né? Então a nossa enquete, o resultado está o seguinte: 100% no Facebook estão dizendo que sim, que os sinais do fim vêm de Jerusalém. E no caso do YouTube, 77% a 15%. Então a maioria está dizendo que sim. Então esse resultado aqui não está 100% também não. Vamos ver aqui, 77 a 23%. Ok? 77 a 23. Falei errado aqui. Então 77 a 23 é o nosso resultado prévio. Então, ou seja, praticamente aí 2/3 ou mais de 2/3 da nossa audiência estão dizendo que sim, no YouTube, que os sinais do fim vêm de Jerusalém. Qual que é a sua opinião? Nós queremos a sua participação, nem que seja para você entrar. Então faz o seguinte, se você não puder ficar na transmissão, tem pessoas que trabalham, não podem ficar, só conseguem ficar lá com o radinho ligado. Mas entra no YouTube, Eu Tô Na Vida, vota na enquete, clica aí no joinha e vaza, não tem problema nenhum, mas pelo menos a gente quer saber o seu voto aqui na nossa enquete, ok? Então participe conosco. Simone, vamos então aí ao vídeo e ao áudio e eu leio algumas opiniões. O vídeo quem mandou hoje foi o Matheus, de São José dos Campos, tem áudio do José Alves, de São José, e também do Gilvan Martins. Vamos lá, o vídeo. Matheus aqui de Belo Horizonte. Os grandes sinais do fim dos tempos está ali em Mateus capítulo 24, guerras, rumores de guerras, fomes. Lucas diz epidemias, revoluções, nação contra nação, tudo isso são sinais. Os 3 grandes sinais da vinda do Senhor, está em Mateus 24 também, a pregação, chegando a todo mundo, e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a grande apostasia e a aparição do anticristo, do homem da iniquidade. Eu concordo que terá um avivamento, segundo Romanos capítulo 11, na nação de Israel, mas separar Israel de igreja, para mim, é heresia, porque em Cristo foi quebrada essa barreira de separação. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os debatedores, que São José dos Campos. Eu quero dizer que os sinais dos tempos, eles vêm dos 4 cantos da terra. Esfriamento das igrejas, maremoto, terremoto, também a ciência se multiplicando assustadoramente, e esses sinais vêm de todos os lados, todos os 4 cantos da terra. Esse último ano não... Muito bom dia, Rádio Vida, debatedores, ouvintes. Pastor Cláudio, parabéns por esta programação, semana escatológica, né? Louvado seja o nome do Senhor e principalmente pela conscientização do povo de Deus de que precisamos estar preparados para a volta de Cristo, independente de posições teológicas. Eu acredito que sim, Jerusalém faz parte dos sinais do final do tempo, mas não apenas Jerusalém,
Jerusalém, mas todo um contexto que está sendo formado. Maravilha, opiniões aí dos nossos ouvintes. E o ouvinte aí já matou a charada aí de semana escatológica. Que legal a participação de vocês. O Mateus, inclusive, aqui, ele fez um posicionamento aí, trouxe vários textos bíblicos mencionando que separar Israel de igreja é heresia. Isso aqui dá um outro debate, né? Se Israel é uma coisa, se a igreja é outra. Isso aqui dá um tema para debate. Inclusive, já fizemos alguma coisa parecida com isso. Ivanildo de Taubaté, na minha opinião, Israel é sim o relógio de Deus. Luiz Fernando de São José dos Campos, os sinais vêm de todos os lugares do mundo, mas podemos dizer sim que Israel é um relógio para nós, como a construção do terceiro templo, acordos de paz e etc. Aulas de marcenaria. Os sinais da noiva, sim, mas os sinais da natureza, como fomes, guerras, terremotos, apostasia e as demais profecias, são para o mundo inteiro e não somente para Jerusalém. Amanda Ferreira, concordo com a visão do pastor Luciano Scala. Eronides Moraes, a volta do povo judeu para Israel depois da Segunda Guerra já é algo profético. Eronides Moraes. Oswaldo Aranha deu voto de Minerva para que fosse criado o Estado de Israel. Para mim, cumpriu-se a profecia de Isaías. Poderia uma nação surgir em um só dia? Bom, vamos lá. Voltamos então com os nossos convidados de hoje, discutindo esse tema. Temos aqui várias opiniões dos nossos ouvintes e a sua participação ela é fundamental para nós, para que possamos fomentar aí o nosso debate. Você pode mandar aí a sua pergunta, você pode mandar a sua consideração, tudo isso nos ajuda aqui no nosso debate, ok? Então eu volto com os nossos convidados falando sobre esse assunto. Os sinais vêm de Jerusalém. Eu acho que a pergunta central para nós, pastores, não é se é somente de Jerusalém, porque acho que o sinal vindo de inúmeras partes é óbvio, né? Ou seja, tem muitas coisas que vão acontecer agregadas, mas Jerusalém estaria dentro desses sinais ou estaria fora desses sinais? Ou seja, Jerusalém está fora, são somente os outros? Pastor Luciano primeiro, mas o pastor tem liberdade, pastor Joaquim. Jerusalém eu vejo como um cenário importante dentro do contexto da grande tribulação. Se nós falarmos de grande tribulação, nós vamos encontrar diversos textos, né, dentro do livro de Apocalipse, principalmente, onde nós encontraremos Israel sendo um cenário importantíssimo para tudo isso. Porém, para nós falarmos de arrebatamento, para nós falarmos dessa primeira parte da escatologia, eu digo que não. Eu digo que esses sinais, como já foi colocado aqui até por um dos ouvintes, esses sinais eles ocorrerão em todas as partes. No período da grande tribulação, sim, Jerusalém é importante, mas esse período antes, em todas as partes, nós encontraremos os sinais. Pastor Joaquim. Bom, a gente sabe que a Bíblia tem inúmeras referências a essa questão, eu diria aí, essa até oposição que a gente encontra relacionado a Jerusalém no cenário mundial hoje. Então, Jerusalém tem um papel importantíssimo, como você mesmo disse, não é só Jerusalém. Tem a igreja, tem os acontecimentos aí da humanidade, né? Tanto é que, por exemplo, quando surgiu Hitler no cenário mundial, muitos acreditavam que ele era o anticristo, que era um cumprimento de profecias ditas por Jesus. Então, é claro que a gente tem que ser cauteloso. Agora, dizer que Jerusalém não tem um papel importante nas profecias bíblicas é ignorar. É ignorar completamente o contexto histórico, é ignorar completamente o que Jesus disse sobre essa cidade do nosso Deus, a cidade do povo escolhido de Deus. Então, Jerusalém foi escolhida para Deus, por Deus, aliás, para desenvolver um papel especial aí no destino da humanidade. E aí, a gente pode ver, por exemplo, a questão do próprio povo árabe, que quer tomar conta de Israel, quer tomar conta de Jerusalém. Então a gente sabe que quem vai visitar ali, sabe que tem a área só dos palestinos ali, dos árabes, e a área dos judeus. Então onde está o Domo da Rocha hoje pertence a quem? Aos árabes. E para que o templo seja construído, tem que haver o quê? Uma concessão dos árabes. E o fato da própria, hoje, Jerusalém ser reconhecida, não só pelos Estados Unidos, o Brasil também reconhece isso, e aí estão transferindo as embaixadas para lá, isso vai facilitar e muito para a própria construção do templo em Jerusalém. Então eu vejo que tem um papel importantíssimo, que uma pessoa ignorar que Israel é a figueira, como fez o reverendo Augusto Nicodemos, uma pessoa ignorar, por exemplo, que também
Jerusalém não tem um papel profético na história da humanidade, é ignorar as profecias bíblicas. Pastor Luciano, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Para o senhor, então, para que ocorra a volta de Cristo, será necessário a construção do terceiro templo? Dentro da minha visão escatológica, eu sou de uma linha chamada pré-milenista e pré-tribulacionista. Então, essa visão diz que Jesus volta antes da grande tribulação. Então, dentro da escatologia, alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas logo depois surge o anticristo, e com o anticristo surge a construção do templo. Que seria, inclusive, o momento em que se declara paz com Israel. Isso, porque e a gente sabe que vários acordos de paz estão sendo aí propostos. Já tentaram vários acordos. Mas então, quando esse acordo... Ok, então quando esse acordo... Porque um homem, para poder ter esse poder, para mim, nenhum ser humano vai ter esse poder, só o anticristo mesmo. Ok, então, ou seja, se chegar o momento em que declarar-se acordo com Israel, acordo de paz com Israel, o anticristo já está aí. Quando disserem haja paz e segurança, sobrevirá repentina perdição, destruição. Pastor Luciano. Então, porque eu tenho para mim que os sinais que são citados nesse sermão escatológico de Jesus Cristo são sinais claros, e eu não vejo aqui a necessidade, por exemplo, da construção do terceiro templo. Para a volta de Jesus, eu não disse que é necessário, mas que vai acontecer, vai. Não, sim, mas a minha pergunta tinha sido essa, né? Se para o senhor essa volta seria necessário, sim, a construção do templo. Porque eu não vejo necessário. Não necessariamente, mas que o templo vai ser construído, vai. O acordo vai acontecer, não tem a mínima dúvida. Agora, dentro da minha visão escatológica, que é pré-tribulacionista, a igreja já subiu. Então, ou seja, a igreja sobe... E depois é que se declara o acordo de paz? Surge o anticristo. E o anticristo, então, vem propor esse acordo de paz. Sim. Porque vão recebê-los. Os judeus e os árabes vão entender que esse é o Messias. Porque as grandes religiões do mundo esperam a vinda de um Messias. Então, como, por exemplo, os muçulmanos esperam a vinda do Imam Mahdi, né? Um grande profeta que vai surgir. Os cristãos não esperam a vinda de Cristo, os judeus não esperam a vinda do Messias, então eles vão aceitar esse camarada que é o anticristo como sendo esse líder mundial. Pastor Luciano. Então, mas voltando aqui à temática do nosso debate, né? Os sinais do fim vêm de Jerusalém? A minha resposta não necessariamente, porque se nós olharmos para os sinais que a Bíblia coloca como fim, eu não vejo apenas Jerusalém como este centro. Por que essa briga toda com relação à questão de Jerusalém? Porque, por exemplo, as pessoas querem tomar força essa cidade. Por que Deus, em todo o tempo, protegeu essa cidade? Porque, por exemplo, essa cidade é o centro da Terra. Isso aí é geográfico. Então, tem inúmeros fatores que a gente poderia apontar aqui como sendo Jerusalém. Então, a paz do mundo inteiro, eu diria que ela está ligada ao futuro de Jerusalém, não tenha dúvida. O senhor concorda com isso, pastor Luciano? Essa cidade é importantíssima nesse próprio tratado de paz. Então, eu não consigo enxergar, pastor Cláudio e pastor Joaquim, não consigo enxergar essa necessidade, né, desse olhar ao se tratar do fim. Eu vejo que eu vejo essa importância de Jerusalém, isso no cenário já da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, eu também sou pré-tribulacionista. Eu acredito que para Jesus voltar, não necessariamente nós encontraremos essas evidências em Jerusalém. Eu vejo na grande tribulação, sim, concordo. Mas antes, eu não vejo. Eu vejo que os sinais, eles ocorrerão de fato em todas as partes. Olha como ela é importante, pastor Cláudio. Olha como e aí eu quero ouvir dois áudios. Ela é uma cidade, né, venerada aí por cerca de 1 bilhão de muçulmanos. Ela é uma cidade venerada, adorada até por 1 bilhão de católicos romanos, 400 milhões de devotos ortodoxos, 400 milhões de protestantes. Então, esse fato em si apenas cria aí mais dúvida profunda a respeito eu diria aí, do mistério, né, de caráter aí surpreendente de Jerusalém. Por que o Alcorão não menciona sequer uma vez a palavra Jerusalém? Você não encontra no Alcorão. Por quê, por exemplo? Isso tem algo muito importante. Então, porque tiveram várias tentativas aí do islamismo
por razões comerciais, né, de não mencionar o nome de Jerusalém no Alcorão. No entanto, fala de Jesus, no entanto, fala de Maria. E por que não mencionar essa cidade? Por que eles estão aí brigando há muitos milênios? Mas qual é a relação disso, pastor? Então, mas eu não entendi a relação com o final dos tempos, né? Então, a questão escatológica. Essa cidade tem um papel importantíssimo nas profecias bíblicas, como a gente vai ver. Deixa eu ouvir 2 áudios de ouvintes aqui, porque tem uma pergunta e o presbítero Marcos Fortes dizendo, inclusive, que Jerusalém é uma bússola. Então eu quero ouvi-los e a gente discutir um pouco sobre isso. Paulo Ferreira e também o presbítero Marcos Fortes. Olá, bom dia, graças e paz a todos. A declaração de Israel como nação em 1948 não seria um sinal lá de Jeremias 31:17, onde diz que os teus filhos voltarão para os seus territórios, e agora muitos judeus voltando lá para habitar novamente Israel, em acampamentos e etc. Tal, não seria um sinal do fim? Bom dia, Rádio Vida, paz do Senhor, presbítero Marco Fortes. Eu acredito que sim, que Jerusalém é a bússola, vai ser o início de onde surgirão os sinais do fim dos tempos, mas vai ser de lá para o mundo. Tá bom? Deus abençoe. Olha, temos aqui o Diego de São José dos Campos. Israel é o relógio de Deus e temos que ficar de olho lá, mas os sinais acontecerão no mundo todo. William, creio que sim, pois em vários textos nos afirma que Jerusalém é o berço do Evangelho, mas quando isso acontecer, já estaremos na glória. Maria Filomena Vieira de Souza, mas o terceiro templo já não foi construído no Brás? Ô, Jesus amado! Aí lascou! Aí nós estamos lascados, Lembrando, né? que aquele não é o templo de Salomão, aquele é de Macedo. Será que ela falou sério ou não foi brincando? Eu não será? Não, foi será? Porque ela não mandou nem uma risadinha aqui. Ela só falou assim, ó, mas o terceiro templo já não foi construído no Brás? Né? Então tá aqui a colocação da irmã Maria Filomena. Mas vamos lá, o irmão Diego de São José, ele citou aqui de novo que Israel é o relógio de Deus. De onde surge esse termo, pastor Joaquim? Eu também gostaria de saber. E uma outra questão também que nós falamos, a gente ouviu aí alguns ouvintes falando, até o pastor chegou a comentar, do povo judeu voltar para Israel. Isso. Não cabe. Se todos voltarem, os que estão espalhados pelo mundo, se eles voltarem, eu não vou saber os números exatos agora, mas se não me engano são alguns milhões aí espalhados. Se eles voltarem, não vai caber lá, não tem como. Então, eu não vejo essa necessidade. Pastor Joaquim, de onde vem o termo relógio de Deus? É um termo escatológico, né? Um termo que os teólogos designam. Por quê? Com base nas profecias bíblicas. Com base, por exemplo, no texto de Lucas, né? Que a gente leu aqui, na própria questão do regresso aí do povo da dispersão e também do regresso do povo de Israel. Então, essa reunião progressiva de Israel em sua terra, a gente pode dizer que tem 2 reuniões de Israel na sua terra que mostram a veracidade das profecias bíblicas. Então, a primeira diz respeito ao próprio sentimento que o judeu tem de voltar para a sua terra. Então, esse é um sentimento. E eu diria que ele quer voltar para o lar dele. O lar dele é onde? É Israel. A cidade dele qual é? É Jerusalém, a cidade santa, não é Nova York, por mais judeus que tem em Nova York. Como, por exemplo, o pastor até mencionou essa questão, pastor Scala, não vai caber a quantidade de judeus que tem no mundo se todos voltarem. Nós não estamos afirmando que todos os judeus vão voltar, mas que haverá uma volta como nação, sim. Quando, por exemplo, a Bíblia diz, todo Israel será salvo. Não está dizendo que todo judeu vai ser salvo, mas Israel, como uma nação, vai ser salvo porque Deus tem um plano com relação a este povo. Agora, esse sentimento ele se tornou tão forte para o povo judeu que eu diria aí se tornou forte com o movimento sionista, né, que iniciou lá em 1897. Tá? Então, eu diria que aí começou, né,
ao povo a voltar, e não era um simples sentimento aí de um homem ou de um povo, e sim impulsionado pelo Espírito Santo para o cumprimento de profecias bíblicas, como por exemplo, Jeremias 24:6, Ezequiel capítulo de número 36, versículo 24 a 28, e aí em 1948, porque não podemos ignorar este fato, né? Então Israel já estava instalado na Palestina, e aí a sua proclamação pela ONU como Estado foi o clímax aí, eu diria, da efetivação da promessa divina quanto ao retorno do povo de Deus. Pastor, posso fazer uma pergunta? Claro. Vai lá, e aí eu tenho outra na sequência. Tá. Esses textos mencionados pelos ouvintes, até pelo pastor Jeremias, por exemplo, Isaías, esses textos não se referem ao retorno do povo do exílio, do cativeiro da Babilônia? Tem uma aplicação. A gente sabe que às vezes algumas profecias bíblicas, ela tem uma tripla aplicação. Se aplicou no momento lá com os discípulos, por exemplo, quando Jesus disse, né? Eles perguntaram, né? Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus falou o quê? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Estava falando do quê? Do templo lá em Jerusalém. Sim. Então, só isso? Não, estava falando também da sua vinda, que ainda vai acontecer. Então, às vezes uma profecia bíblica, ela tem um cumprimento naquele momento, ela tem um cumprimento agora na atualidade, e ela vai ter um cumprimento também no futuro. Porque eu tenho um pouco de dificuldade, até pela minha formação acadêmica, de olhar para esses textos, por exemplo, de Jeremias, que Jeremias ele é do período do cativeiro, mas não foi para o cativeiro. Então ele profetiza acerca do cativeiro. A gente Jeremias lê Lamentações, ele está falando do povo de Israel na terra da Babilônia, 587 a.C. E eu tenho dificuldade de fazer esse tipo de conexão, porque são textos que nós encontramos o cumprimento deles quando o povo retorna do cativeiro da Babilônia. E quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre o período da angústia de Jacó, está falando do quê? É do período na Babilônia, do período que Israel estava lá nos cativeiros, ou diz respeito ao período da grande tribulação? Eu tenho para mim que esses textos são textos que se cumpriram no cativeiro da Babilônia. Não. Apocalipse, no capítulo de número 16, versículo 12 a 21, vai mostrar que isso tem uma aplicação no período durante a grande tribulação. Então você, por exemplo... Mas na fala do profeta? Dentro de uma linha... Não, ali não fala do profeta. Ali está falando sobre um tempo de angústia eu sei que não fala de do profeta, Jacó. Esse tempo de angústia de Jacó... A fala do profeta, eu digo, né? A fala do profeta, naquele contexto, era um contexto... Para que ele escreveu aquilo? Ele não escreve para a igreja. Você tem tanto Jeremias, como você tem Daniel, como você tem vários outros profetas do Antigo Testamento, que eles estão fazendo uma referência não só, muitas vezes, a Israel, mas também com relação à própria igreja. Então, não se esqueça que esses profetas, eles estavam falando o quê? O que Deus revelava a eles. Sim. Não era o que eles queriam. Sim. Era o que Deus estava revelando a eles. Deixa eu ir pro ouvinte de novo aqui, porque nós temos vídeo. Então, o vídeo eu gosto sempre de dar preferência para ele, e é um vídeo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Opa. Então, nós vamos ao vídeo, nós temos um áudio também. Começa pelo áudio? Então, vamos começar pelo áudio. O Jean de Taubaté mandou um áudio, e vamos ver o vídeo aí do nosso irmão Jardel de Lajeado. Graça e paz, Rádio Vida. Como a gente vai deixa eu ouvir dois. Com certeza, Jerusalém é muito importante para os sinais do tempo. Presbítero Marcos Fortes, porque antes da volta de Cristo, então, o tempo tem que estar reerguido. Um pouco sobre isso. Tem que ter um tratado de paz. Entre eles têm que voltar ao sacrifício de animais. Até que o anticristo se manifeste e eles reconheçam. Aí entra a grande tribulação, mas a gente tem que olhar para a figueira. Jeremias 31:17. Né? Seus ramos estão tensos, saber que está próximo o verão. Assim a gente vai saber que chegou o tempo do fim. Bom, então tá aí a opinião do nosso irmão Jean de Taubaté. O vídeo ainda não está aqui, então já a gente coloca o vídeo para que vocês participem aí. O Lucas Mateus São José dos Campos, entendo que o princípio do literalismo geográfico que sustenta que a Jerusalém física é ainda o centro do cumprimento profético, faz do velho território a norma decisiva de cumprimento em lugar de Cristo. A pessoa de Cristo é, no entanto, o lugar santo. As promessas divinas não se enquadram necessariamente aos judeus como entidade política ou grupo étnico, mas na comunidade messiânica da fé. Irmã Eronides Moraes, ou irmão Eronides Moraes, eu sempre confundo aqui, irmã Eronides, me perdoe aí, se é mulher ou homem, eu repito, hein, eu acho que é homem, é Eronides Moraes.
A volta de Jesus não está atrelada à construção do templo, porém, os cumprimentos proféticos mostram a volta de Cristo. Vídeo ok? Então vamos ao vídeo, nós encerramos este... homem mesmo, acertei, Heronides. Então a gente vai agora ao vídeo e nós já vamos ao nosso intervalo. E já entramos no nosso terceiro bloco. Vamos ao vídeo. A paz do Senhor a todos os irmãos da Rádio Vida FM, eu sou Jardel da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Infelizmente, aí, o método dispensacionalista do meio pentecostal ao qual eu congrego defende aí esses posicionamentos escatológicos que Israel é o centro das atenções. Mas isso não faz sentido. Por quê? Porque ele simplesmente, esse método quer acomodar aí a visão escatológica que joga a última semana para um tempo incerto, para tentar assim encaixar Israel nessas profecias. E à luz da palavra de Deus, isso é heresia, isso não encontra base bíblica, esse pensamento, essa ideologia escatológica. Bom, tá então a opinião do Jardel, Lajeado, Rio Grande do Sul. Gratidão, meu irmão, pela sua participação conosco. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, voltamos. Tem muitas dúvidas, tem muitas perguntas, tem muitas colocações dos ouvintes e a sua participação ela é fundamental para nós. Então participe. Nós vamos ao intervalo, voltamos para o nosso terceiro bloco. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Preste atenção. O rei precisa de você. O reino precisa de você. Deus nos chamou para um propósito: pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Temos recebido muitos testemunhos e acredite, você é o grande responsável por tudo que está acontecendo. Sempre que você contribui, mais vidas são alcançadas e Deus se alegra de cada um de nós. Deus tem colocado em nosso coração o desejo de avançar, de ver mais vidas sendo alcançadas, e eu quero te convidar para este desafio. Contribua, faça o seu Pix agora no doe@biblicavida.com.br, chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vidas estão sendo transformadas e a sua contribuição nos dará a oportunidade de avançarmos ainda mais. Faça parte deste movimento, faça parte deste propósito e que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Califórnia Filmes apresenta. Estão removendo a religião de nossas escolas. Estão ensinando às crianças que elas não precisam de Deus. O filme cristão mais aguardado de 2021. Se as suas crianças não comparecerem à escola em uma semana, vocês serão acusados de desacato à corte, o que resultará em suas prisões. A franquia de sucesso está de volta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está morto. O próximo capítulo. Hoje, exclusivo nos cinemas. Vendas em grupo disponíveis. Verifique a classificação indicativa do filme. Sintoniza aí! É tudo de bom! Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Música boa, toca na vida. Vem aí o Seminário Bíblico Teológica Vida, um curso presencial aos sábados de formação bíblica e ministerial, panoramas das escrituras, doutrinas bíblicas, como interpretar a Bíblia lidando com falsas doutrinas e muito mais. Faça parte da primeira turma. 11 9 3355 6677. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. O som que é tudo de bom. Vida! Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida.
sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E Cláudio, tenho notado que tem chegado na nossa programação mais ouvintes novos, né? Ou seja, mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, né? Através da programação da Bíblica Vida aqui na Rádio Vida. Exatamente, Simone. Olha, hoje nós tivemos uma ministração no devocional que foi muito importante. Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo. E quantas pessoas eu vi publicando nas suas mídias sociais exatamente esta frase. Inclusive eu. Amém. Olha, Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo. Então, o Clamor pela Vida, 7 da manhã, às 18 horas, à meia-noite, tem sido uma bênção. Tem mudado vida de pessoas. Nós temos visto Deus fazer isso, não somos nós. Esta é uma convicção que nós temos no nosso coração. Nós somos apenas instrumentos de Deus para aquilo que Deus está construindo. Nós somos instrumentos de Deus para aquilo que Ele está fazendo, para aquilo que Ele está agindo. Então, querido, que o teu coração ele esteja nesta mesma sintonia, a sintonia de viver o que Deus tem revelado para você, aquilo que Deus tem revelado para nós, os próprios debates e tantas programações que nós temos aqui na rádio que tem levado as pessoas ao entendimento quanto ao reino, quanto ao evangelho. As programações da Bíblica Vida no final de semana, às 10 da manhã o Bíblica no ar, às 11 da manhã não, à 1 da tarde, os Juntos em Família, às 2 da tarde, Se Liga na Vida, domingos, a transmissão dos nossos cultos ao vivo. Então a minha gratidão a Deus pela oportunidade como igreja de estarmos na programação da Bíblica Vida, estarmos abençoando vidas, estar abençoando pessoas. Então nós temos te feito um desafio, um convite, para que você participe conosco deste mover de Deus, para que você participe conosco deste agir de Deus através da programação. Então nos ajude fazendo o seu Pix. Este Pix ele não é feito como troca, como barganha. Nós nunca vamos te incentivar a negociar com Deus, a fazer negociata com Deus. Nós queremos que Deus já nos abençoou. E pelo fato de Ele ter nos abençoado, nós temos a obrigação de devolver, nós temos a obrigação de adorar, nós temos a obrigação de agradecer. É um ato de adoração, de gratidão e de fidelidade. Deus já foi fiel conosco e por isso agora é o meu momento de ser fiel com Deus. Então, querido, que você possa contribuir através do Pix. A chave é e-mail e o e-mail é doe, de doação, D-O-E, doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Se a programação da Bíblica Vida na emissora tem te ajudado, se esta programação tem te levado a viver uma vida de mais comunhão com Deus, que você possa contribuir para que a gente possa continuar, para que a gente continue levando o verdadeiro Evangelho de Cristo. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. 96.5 Debate da Vida. De volta com Debates da Vida. E você já participou? Ainda não? Quer mandar áudio? Quer mandar vídeo? Então manda pra gente aqui no 12997472010. E também tem um recado pra você que tá aí, ó, no nosso youtube.com/eutônavida. Ainda não deu aquele joinha? Então vai lá, dê aquele joinha, tá bom? Compartilhe com mais pessoas para que possam vir aqui, ó, pro nosso Debate da Vida, tá? Possam assistir através do youtube.com/eutônavida e também participando através da nossa enquete que tá lá no Facebook e também no YouTube, né? Exatamente. Então vem pra cá, participe com a gente. Vamos dar o resultado, mais um resultado prévio no Facebook, 75-25. Então tava com 100%, agora vem para 75-25. Então 3/4 da nossa audiência no Facebook estão dizendo que sim, que os sinais vêm de Jerusalém. E no YouTube, 73-27. Então praticamente empate técnico aí entre as duas mídias sociais. 73-27 é o resultado do YouTube. Cai um pouco, porque começou com 77%. Agora está em 73% dizendo que sim, que os sinais do fim vêm de Jerusalém. Qual que é a sua opinião? Participe conosco através do WhatsApp da Vida, que é o 12-997472010 e também através das mídias sociais. YouTube, Facebook e Instagram através da sala de chat e também da enquete. YouTube e Facebook, você vota na nossa enquete e participa do nosso debate de hoje, ok? Nesse terceiro bloco teremos a participação do nosso querido amigo, pastor e bispo Laerte Lafayette, que sempre anima os debates. Pastor Lafayette, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Cláudio querido, queridos debatedores, uma alegria estar aqui com você e você também, ouvinte da Vida aí, telespectador pelo YouTube também acompanhando a vida. Para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui para aprender
um pouco mais à luz da palavra de Deus. Pastor Cláudio, muito feliz de estar aqui com você. Gratidão é minha. Pastor, 4 minutos então, de 3 a 4 minutos, para o senhor defender inicialmente o seu ponto de vista. Os sinais do fim vêm de Jerusalém? Bom, ontem quando a produção perguntou, né, se eu poderia participar, a primeira coisa que eu disse é que eu fui assim um tanto enfático e às vezes o meu pragmatismo ele estraga as coisas, né? Eu disse assim, olha, não vem. Não, e aí, assistindo aqui, acompanhando o pastor Joaquim, o pastor Luciano, a gente pode afinar melhor aquilo que é a nossa colocação. Não é que não venha exclusivamente de Jerusalém, né? Não vem exclusivamente de Jerusalém. E por que é que eu fui tão enfático em dizer o meu não? Porque, pastor Cláudio, se tem uma coisa que me assusta, é a igreja se perder num processo de judaização, se é que a gente possa chamar assim. E quando eu vejo uma pergunta como essa, eu vejo então o crente místico se envolvendo com as coisas de, abre aspas, Jerusalém e se esquecendo daquilo que a própria palavra nos fala, né? A respeito dos sinais da vinda do Senhor Jesus. A palavra lá em Apocalipse já dizia, né? Eis que cedo venho, falando sobre fome, sobre peste, sobre guerra, falando sobre as anomalias celestiais, e aí crente já fica ouriçado quando ouve falar de lua de sangue ou coisa parecida. Por exemplo, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12 fala justamente sobre isso. Não quer dizer que é uma coisa que é única, que é específica de Jerusalém, a questão dos falsos profetas, os falsos cristos, que enganariam a muito. E é claro que lá em Mateus 24 fala também sobre a figueira e a sua parábola, né? Então, o que eu quero deixar claro é que eu não creio que seja algo específico e exclusivo de Jerusalém. Mas eu saliento aqui, e isso inclusive, pastor Cláudio, pastor Joaquim, pastor Luciano, é um tema até para um próximo debate, eu creio que já deve ter acontecido, é justamente a questão da judaização, esse processo, onde muitas vezes, se eu falo que, olha, vem de Jerusalém, a pessoa pode achar que ela precisa estar trajando, ela precisa ter um objeto que remeta à ideia, ela precisa ir a Jerusalém justamente para completar um contexto, um quadro na vida dela. E às vezes, dentro dessa exclusividade de Jerusalém, aí a gente vai olhar e vai ver o seguinte, a pessoa deixa de ver o amor se esfriando, e o amor se esfria aqui perto. A pandemia acontece, vem da China, seja lá de onde for, mas acontece aqui próximo da gente, acontece aqui perto. Então, se Jerusalém é o relógio de Deus, eu vou dizer que nós temos também muitos sinais ao nosso redor. E daqui a pouquinho eu quero falar, pastor Cláudio, sobre a minha posição com relação a esses sinais. Mas eu quero deixar um pouquinho mais à frente e aprender um pouquinho mais com o pastor Joaquim e o pastor Luciano. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo pastor e bispo Laert Lafayette. Nós vamos ouvir mais algumas considerações de ouvintes. Temos algum áudio, Simone? Acho que não, né? Não tem. Acho que nesse momento não. O vídeo a gente já viu, né? Que foi o vídeo do Jardel de Lajeado. Nós temos aí o Chico Tião. Creio que sim. Será visto em todo mundo através da internet. A volta do sacrifício de animais e a ascensão do iníquo lá em Jerusalém. Os magos viram o sinal do Messias de outras nações. Heronides Moraes, para mim, a teologia da substituição é herética. Maria Filomena Vieira de Souza. Pastor Cláudio, me perdoe, esqueci de acrescentar o risos. Foi realmente uma pergunta de cunho irônico. Ok, então é a irmã Maria Filomena falando aqui da questão aí de se o terceiro templo já não teria sido construído. Né? Ufa, né? E no Brás, né? E no Brás, exatamente. Obrigado, minha irmã, por esclarecer. Tânia Leico, propriamente os sinais não precisam vir de Israel.
o mundo já mostra sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo e nós temos que nos preparar para encontrar com Jesus. Bom, volto então aqui com os nossos convidados. O Bispo Laerte, ele fez a colocação da preocupação com a judaização. E realmente é um outro tema de debate que nós, inclusive, já tratamos, né? Já tivemos um debate falando sobre a judaização. Mas, de certa forma, pastor Joaquim, o Bispo Laerte não tem a sua razão, porque quando nós enaltecemos demais Israel, ou seja, valorizar Israel, eu creio que todos nós valorizamos. Agora, quando nós enaltecemos demais, que os sinais eles vêm de Jerusalém, isso não pode gerar também esse sentimento de judaização? Eu estou quase colocando o kippá. Porque o meu cabelinho aqui tá caindo. Você já foi para Israel? Não fui. Mas confesso que eu tenho desejo de ir. Não vá ser batizado no Rio Jordão achando que o rio é milagroso. Mas não é não. No Rio Jordão. Infelizmente, vários pastores, inclusive pastores famosos brasileiros, têm uma placa lá no mural por causa das excursões que eles realizam todos os anos para Israel. Fretam aviões, enfim. E a nação de Israel vive praticamente disso. Apesar de hoje as coisas estarem mudando, hoje, por exemplo, um dos melhores vinhos são produzidos em Israel. Israel vive muita tecnologia também, né? A tecnologia lá é avançadíssima. Tremendo, né? Então, o povo de Israel é um enigma. A gente não pode ignorar isso. É um enigma para este mundo. Por quê? Porque a existência do povo de Israel desafia, eu diria, a lógica humana. Então, a própria preservação da nação de Israel contradiz todas as tendências históricas. Veja, as grandes nações, todas elas sumiram. Onde estão essas nações? E Israel continua aí, vive ativo no planeta Terra, crescendo de uma forma assustadora em todos os sentidos. Então, a gente não pode idolatrar Israel. Então, mas essa é a pergunta. Por exemplo, a questão do pessoal, nós vamos para a Terra Santa. Não existe Terra Santa mais. Hoje Deus tem um povo santo. Nós somos a nação santa, como diz a Bíblia. Então, esse negócio de idolatrar é um erro gravíssimo. Não podemos praticar isso. Isso, mas a pergunta é se isso não é um risco. Corremos esse risco. Porque quando agora corremos um outro risco, que é de ignorar o pacto que Deus tem com essa nação, que fez com Abraão e continua até hoje. Então, eu poderia citar aqui várias profecias do Velho Testamento, inclusive, que têm um cumprimento não só, como eu disse aqui, no momento ali que Israel viveu, mas também tem um cumprimento no futuro, no período da grande tribulação. Por exemplo, quando Deus falou que iria espalhar o povo, se cumpriu isso, aconteceu isso. O povo foi espalhado por toda a terra. E o mais interessante, porque Deus, lá em Jeremias, ele fala que ele vela para cumprir a palavra dele. Ele diz que a palavra dele não volta vazia. Ele prometeu que iria disciplinar a nação de Israel por causa do pecado. E lá em Levíticos 26, verso 33, ele diz que iria espalhar Israel, né, por entre as nações. E é interessante porque isso aconteceu, né? Ele espalharia Israel, Deuteronômio 28, versículo 64, espalhou Israel e essa profecia se cumpriu. Então, no ano 70, os romanos destruíram Jerusalém e os judeus foram espalhados para o mundo inteiro. Cumprimento do quê? De profecias bíblicas. Ok, mas então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O tema do debate é: os sinais do fim vêm de Jerusalém. É uma pergunta. Sim. Os sinais do fim, ele vem de Jerusalém? O que é o fim? Quais são os sinais do fim? A vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, o milênio e depois, sim, vem o fim. Ok, mas quais são os sinais? Os sinais são esses quatro? Terremotos, a nação de Israel voltar para sua terra, toda essa tecnologia. Então esse é um dos sinais. São inúmeros. Por exemplo, mas não é muito limitante dizer que eles vêm de Jerusalém, porque a pergunta é muito restrita, né? Eles vêm de Jerusalém? Não. Eles vêm de todas as partes. Só de Jerusalém, não. Pastor Luciano, Pastor Joaquim, realmente a pergunta, ela restringe. Sim. A pergunta restringe e gera essa minha preocupação, né? Ontem mesmo, Bispo, com a produção, eu fui enfático com relação a isso. E o que o pastor Joaquim falou, pastor Cláudio, pastor Luciano, tem muito a ver com aquilo que é a imaturidade do povo. A imaturidade do povo, eu fico surpreso, porque Jesus volta para buscar a noiva, e que noiva que ele vai encontrar? Uma noiva menina, que pode esbarrar nessa tendência judaizante, mas também pode, pastor Joaquim, e aí eu entendo a sua preocupação, esbarrar na teoria, deixa a vida me levar, vida leva eu e tudo bem. E não olhar para o relógio de Deus, que é Israel, né? Corre esse risco. Sim.
Então, mas vamos lá. Vamos com o debate agora. Mas eu queria só. Então vamos voltar. Essa questão do relógio de Deus ainda para mim ainda é um enigma. Para mim não tem. Para mim é tranquilo, porque eu não vejo. Eu vejo, por exemplo, Jeremias 24, o pastor Joaquim 9. comentou que é um termo teológico e escatológico. Sim, Jeremias 24, 9. Deus diz assim: olha, eu farei que seja um espetáculo horrendo, uma ofensa para todos os reinos da terra. Aí eu te pergunto, isso aconteceu? Quando Deus diz que a nação de Israel será um espetáculo horrendo, que todos os reinos da terra iriam ver isso, que os teus cadáveres servirão de passos a todas as aves do céu, aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. Então, isso aconteceu na história da humanidade? Sim. Claro que aconteceu. Quando aconteceu isso? Porque durante 19 séculos os judeus foram perseguidos, foram humilhados, foram massacrados entre as nações. Então nós temos aí, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quantos judeus mataram? 6 milhões de judeus. E você lembra dos cadáveres, como eles foram encontrados, as valas, né? Tudo isso cumprimento de quê? De profecias bíblicas. Então isso que foi chamado de holocausto será um espetáculo horrendo, como profetizou lá. Já aconteceu. Aconteceu. Agora, aconteceu. Cláudio, por favor. Pois não, bispo. Vamos falando do relógio, o pastor Joaquim apontando aí os ponteiros se movendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que tem problema com o relógio, se não aquele que não está preparado? Não é verdade? Quem é que tem problema com o relógio, senão aquele que está preparado? Eu posso contar uma história aqui que invade a minha privacidade, mas lá em casa sempre é assim. Eu me apronto e a minha amada esposa, Suami Lafayette, ela parece que se retarda com alguns detalhes. Ela tem uma frase que é uma frase que é icônica. Ela, quando me vê pronto, ela diz para mim, amor, desce e vai tirando o carro. Sempre isso, desce e vai tirando o carro. Ocorre que teve um tempo que a gente não tinha carro e ela insistia com a frase, amor, desce e vai tirando o carro. Hello, querida, there is no car, não tem carro. Então faz alguma coisa, chama o aplicativo, faz alguma coisa. Só tem problema com o relógio quem não está preparado. E aí, é que eu quero... Já está acabando, Cláudio, a minha participação? Não, ainda temos tempo ainda. Hoje o tempo está... Hoje o relógio, como o relógio é Israel, como o relógio é Jerusalém, o relógio aqui parou. O senhor vê como Jerusalém tem importância, hein, pastor Joaquim? O relógio está tranquilo. Então eu falo daqui a pouquinho mais. Tá. Já que o relógio parou... Já que o relógio parou, eu vou aproveitar a sua historinha aí para dizer o seguinte, bispo, que isso aí é uma questão, pelo que eu percebi, que só muda o endereço. Porque lá em casa é a mesma coisa. Só muda o endereço e a tônica. Porque lá em casa... Lá em casa muda o personagem. Lá em casa muda o personagem. Porque, ó, como no meu caso eu moro em apartamento, então ela fala, vai chamando o elevador. Então é a mesma conversa, né? Vai chamando o elevador. Eu falei, mas já subiu, já desceu 3 vezes. Né? Ele vai e volta. Mas vamos lá. Mas vamos voltar... Qual foi a frase hoje do Devocional Vida? Deus está agindo. Não ver, mas Deus está agindo. Isso. Então, talvez a frase do Devocional Vida amanhã seja o seguinte: mulher foi feita para ser amada, ajudada e auxiliada, jamais para ser compreendida. Não tem que entender que vai dar ruim. E esperada, né? No sentido de esperar, né? Tem que esperar. Tem que esperar. Aguardada, a desejada. Mas vamos lá, ó. Quando a gente fala então que é o relógio de Deus, eu quero voltar no relógio de Deus, porque acho que foi um ponto que surgiu no debate e que vai nos ajudar a esclarecer. Quando eu falo em relógio, eu estou falando em tempo. Ok? Então, Israel ou Jerusalém determinaria então um tempo. Em que tempo? Este relógio, pastor Joaquim, ele determina que tempo? Ele está no tempo do quê? Ou seja, quando acontecer isso, já foi o fim, está acontecendo o fim ou começa o fim a partir daí? Por exemplo... Inclusive o pastor que fez aqui, acho que o pastor Jonathan Rodrigues fez esse comentário, de que a impressão que ele tem, ele citou também relógio de Deus, e que os ponteiros estão se encontrando. Concordo plenamente. Então ele menciona, os ponteiros estão se encontrando. Ok, se encontrou, acontece o quê? Com toda certeza... E qual hora é essa? E que hora é essa? Então... Os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, enfim, é meia-noite o horário aí. Vamos levar isso não no sentido literal. Agora, no dia 29 de novembro de 1947, o que aconteceu?
Então, 2 anos depois de um grande massacre dos judeus, na mesa lá da ONU decidiu o quê? É criado o novo Estado de Israel. Como é que Israel não tem um papel importante no relógio de Deus? Um acontecimento como esse, com a participação, inclusive do Oswaldo Aranha lá. Eu creio que essa importância, todos nós reconhecemos, é importante. Sim. A pergunta é, o relógio de Deus aí, que seja meia-noite, ainda que no sentido simbólico, tá bom, o que acontece quando então o ponteiro bater? Bateu, é meia-noite. O que acontece? O que muda arrebatamento da igreja. Na história? O arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento? É. Então, mas e o que aconteceu em Jerusalém para que houvesse o arrebatamento? O que aconteceu? O cumprimento das profecias. O cumprimento que seriam quais? De inúmeras profecias bíblicas. Então a gente está vendo o cumprimento dessas profecias que está lá em Mateus 24. Então Mateus 24 relata inúmeras profecias se cumprindo a cada dia. Então a própria proclamação, por exemplo... Mas essas são de... Não, e com relação a Israel, Isaías, por exemplo... Não, mas essas de Mateus 24, por exemplo. Mateus 24? É. Por exemplo, que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado. Tá lá. Diz respeito a quem? Aos cristãos? Não, diz respeito a Israel. Aos judeus. Então, aos judeus. Então a gente tem inúmeras profecias. Agora veja, Isaías, pode uma nação nascer num só dia? Isaías viveu quanto tempo? 2.700 anos antes de ser decretado Israel como uma nação. Como é que Isaías viu isso? Profecia se cumprindo em quem? Na nação de Israel. Isaías lá falou sobre isso. A nação nasceu num só dia. Então, quando foi proclamada a independência do novo Estado de Israel, o que a gente viu aí? Cumprimento profético com relação a uma nação, com relação a um povo. Tá? Inacreditável, né? Porque após 1878 anos, os judeus estavam de volta à sua terra, à sua pátria. E é interessante porque, a partir daí, o ministro Davi Ben-Guri, ele convoca os judeus a voltarem agora para sua terra. E, como eu já mencionei aqui, milhares de judeus de várias partes do mundo estavam viajando agora, estão voltando agora para Israel, ao ponto do governo de Israel ceder para eles terra, ceder para eles lugares. Então, são inúmeras, são centenas de profecias que começam a se cumprir. Por exemplo, Isaías 14:1. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. Tá, então, levando em consideração essa máxima de que Jerusalém, Israel, é o relógio de Deus, então ele teria vários horários. Ou seja, então nestes horários vão acontecendo profecias. E tem até... Para entender a sua teoria. Sim, então ela vai batendo o ponteiro, bateu 1 da tarde. Então aconteceu tal coisa. Tal profecia. Aconteceu 3 da tarde, aconteceu tal profecia. Isso. O ponto zero, ou meia-noite, é o momento em que há o arrebatamento da igreja. Isso. Houve o arrebatamento, aí começa então um novo ciclo, que aí vem a construção do terceiro templo. Um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de Então vocês estão aí a paz com Israel, a declaração, então, ou seja, é mais um ponteirinho, aí a construção do terceiro templo, mais um ponteirinho, que não é no Brás, né? Ou seja, e aí vai mais um ponteirinho e assim por aí. Então é dentro desse foco que é o relógio de Deus. Correto. Ok, temos aqui a pergunta do Sidney Santos. O olhar para a figueira que Jesus disse, não seria olhar para Jerusalém? Eu disse que sim, afirmei que sim, categoricamente. Inclusive, quando o reverendo Augusto Nicodemos perguntou sobre as árvores, eu mencionei não só a figueira, mas eu falei também de romã, falei de várias outras árvores frutíferas que representam também Israel, com base lá no livro de Juízes. Pastor Laerte, o senhor concorda com isso, que a figueira ali se refere a Jerusalém? Tranquilamente. Mateus 24:32, né, pastor Joaquim? Aprendei, pois, da figueira e a sua palavra, quando seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Que esse ramo, figueira, se refira àquilo que é a restauração de Israel. Quanto a isso, não tem problema. A minha grande preocupação, eu torno a dizer, é a gente... E olha, irmãos, isso já aconteceu conosco, comigo e com cada um de vocês. Nós estávamos, abre aspas, até preparados antes,
E começamos a olhar o relógio e vimos, eu tenho mais 5 minutos, eu tenho mais 5 minutos, eu tenho mais 5 minutos, e perdemos a hora. Eu perdi a hora já por causa disso, sabe? Porque estava preocupado com aquilo que era o sinal externo, o sinal exterior. Em vez de me posicionar achando que, sabe, concordar com a figueira, concordo. Meu grande problema é focar única e exclusivamente na figueira. Maravilha. Vamos ouvir um áudio do irmão José Carlos e eu volto com as considerações finais do Bispo Laerte. Aqui é irmão José Carlos de Careí, irmão. Creio que sim, né, irmão? Porque em Israel, né, nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo, né? Inclusive o tratado de paz aí, né? Construção do terceiro templo aí, já estão tudo programado para acontecer, né, irmão? Mas vai acontecer no mundo inteiro, não só Israel, né, irmão? E nós que tem que estar preparados, né, para a volta do nosso Salvador Jesus Cristo, que em breve ele está voltando, né? Toda honra e toda glória seja da nosso Deus. Amém, irmão José Carlos. Deus te abençoe. Gratidão pela sua participação. Bispo, então vamos lá. 2 minutos para o senhor fazer aí a sua consideração final sobre o tema de hoje e também as suas mídias sociais. Vamos lá, então. Eu quero louvar a Deus aqui por esse privilégio. Que alegria. Preciso estar mais tempo com vocês para aprender mais aqui na vida. O que eu quero falar é que eu vejo o pastor Joaquim falando de arrebatamento, de milênio, de volta de Cristo, de fim. E eu, desde criança, aos 12 anos, eu me batizei. Eu venho de uma tradição, né? Comecei ali nessa tradição muito forte com relação à volta do Senhor Jesus. E um dia, na classe da escola sabatina, e quando eu falo de escola sabatina, vocês já vão entender de onde foi que eu vim, onde foi que eu conheci a Jesus, nós juntamos 2 classes, a classe dos adolescentes, eu tinha 12 anos, e uma classe de anciões, onde tinha apenas uma irmã que tinha 80 anos. E aí, então, dentro dessa classe, o pastor fez a seguinte pergunta: se você soubesse tempo que Jesus iria voltar amanhã, daqui a 24 horas, exatamente às 11h25 de quinta-feira, dia 18 de novembro, o que você faria? Bom, eu disse assim, eu iria pregar para o meu pai. Eu quero que meu pai aceite a Jesus e eu não iria descansar enquanto ele não aceitasse a Jesus. Uma menina que era uma levita, uma adoradora, adolescente adoradora, ela disse, eu viria correndo aqui para a igreja, eu subiria no altar e eu ficaria adorando o Senhor até ele chegar. Um outro garoto que era um tantinho mais levado, aquele que era mais levadinho de todo mundo, ele falou, bom, eu tenho umas revistas lá, naquela época era revista, né? 12 anos eu tinha, tem quase 50 anos atrás, e aí ele falou, eu ia me livrar dessas revistas, eu ia me livrar da impureza, e cada um foi falando, até que a irmãzinha de 80 anos, ela disse assim, eu, pastor, não ia fazer nada demais, eu continuo, estou pronta, esperando Jesus. Se ele voltar amanhã, tudo bem. Se ele voltar hoje, tudo bem. Na hora de imediato, eu como adolescente, eu já pensei, pô, a irmã não sabe de nada. A irmã não entendeu a pergunta. E hoje, quando se passaram quase 50 anos, eu entendo. Aquela irmã sabia tudo. Porque ela não dependia do sinal, ela não dependia do relógio, ela não dependia de nada, ela estava preparada. Então, que nós possamos aprender sim com os sinais, possamos aprender com as pestes, com o amor esfriando, com a criação em 1948 do Israel, mas que hoje, que seja agora, não apenas o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, mas estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus, para erguermos as nossas mãos e declararmos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que estejamos maduros para ajustar os nossos relacionamentos e não esperarmos até amanhã. Que estejamos tão prontos, Pastor Cláudio Apolinário, que possamos repartir com a Rádio Vida as coisas boas que ela nos instrui, fazendo agora o nosso Pix. E não amanhã, e não depois, e não esperando o 13º. Quando o 13º vier, faça outro, mas faça agora. Bíblica, tá aqui na tela, eu tenho aqui também o QR Code, é muito fácil para você participar, que a gente seja maduro e que nós estejamos preparados.
O abraço no teu filho, dê hoje. O beijo da tua esposa, dê hoje. A tolerância com ela, que sempre se atrasa. Você viu que você não é o único. Pedro fala que em outras partes do mundo, muitos irmãos estão sofrendo as mesmas provações, sabe? Que você seja mais tolerante. E aí eu falo para mim mesmo, olhando para a câmera aqui, eu, Laerte, seja mais tolerante. Mas que acima de tudo, pastor Cláudio, pastor Joaquim, que acima de tudo, pastor Luciano, nós estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus. Maravilha, querido. Você pode me acompanhar todos os dias no YouTube, Casa do Pai, Igreja Cristã. Tem um devocional esperando por você. Pastor Cláudio, um beijo. Te amo. Também, querido. Obrigado. Deus te abençoe. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Atenção, recado importante. Anota aí, ó. O Se Liga na Vida tem um novo horário. Agora um pouco mais cedo. Todo sábado às 14h, você participa do programa de jovens da Bíblica Vida. E a gente troca aquela ideia com toda a galera. Então não vai perder, hein? Sábado às 14h, rola nos 96.5. Se Liga na Vida. Vida. Tudo de bom. Califórnia Filmes apresenta o filme cristão mais aguardado de 2021. A franquia de sucesso está de volta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus Não Está Morto. O próximo capítulo. Hoje, exclusivo nos cinemas. Vendas em grupo disponíveis. Verifique a classificação indicativa do filme. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida FM. Vida. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Nossa, que calor! Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio! A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vamos aprender a defender a nossa fé? Isso na segunda imersão Trilha 7, né, Cláudio? É isso aí, segunda imersão Trilha 7, que acontece nos dias 30 de novembro, dias 1, 2, 7, 8 e 9 de dezembro. Então serão 2 semanas
terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite, uma imersão gratuita, uma imersão online, ou seja, você participa de onde você estiver. Tá em Toronto, dá para participar. Tô no Japão, você consegue também, só vai ser 8 da manhã, né? Mas você consegue participar. Então, de onde você estiver, absolutamente gratuito, você vai participar conosco, aprendendo a defender a sua fé. Você tem a verdade ao seu lado? Você crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Então, nesta imersão de 6 dias, serão 5 palestras. Terça, quarta e quinta de uma semana, na outra semana, terça e quarta palestra, e na quinta-feira, um grande painel, onde nós teremos, inclusive, algumas participações ao vivo. Nós vamos selecionar alguns ouvintes, ainda vamos dar as regras de como faremos isso, mas vamos selecionar ouvintes, aqueles que desejarem, obviamente, para participarem conosco. Quem será selecionado? Aqueles que estiverem inscritos. Nós vamos selecionar dentre os inscritos. Então, você quer se inscrever? Você quer participar? É muito fácil. Vai aí, entra no site seinscrevaagora.com.br. seinscrevaagora.com.br. Você vai se inscrever. Lá, a hora que você se inscrever, você vai colocar o seu nome, o seu melhor e-mail, o e-mail que você usa ele com frequência, e o seu WhatsApp. Colocou isso, deu ok, ele já vai te aparecer uma tela para você clicar no símbolo do WhatsApp. Clica nesse símbolo, ele já vai te incluir automaticamente no grupo de WhatsApp, onde você vai receber informações destas 2 semanas de imersão que nós vamos ter, a segunda imersão Trilha 7. A primeira imersão que nós fizemos foi com o tema Cuidado com a Teologia, as heresias do mundo moderno, né, do momento moderno que nós vivemos, e agora vamos tratar sobre defenda a sua fé. Será muito importante. Nós estamos falando em fim dos tempos, estamos falando em viver aquilo que Deus tem reservado para nós. Como que a gente vai viver isso se nós não soubermos defender a nossa fé? Quais são as bases? Qual é a bússola para a nossa fé? Então participe conosco da segunda imersão Trilha 7 com o tema Defenda a Sua Fé, ok? Repetindo, seinscrevaagora.com.br, você já vai ser incluído no grupo e nós vamos caminhando juntos, ok? seinscrevaagora.com.br. 96.5 Debate da Vida. Debates da Vida está de volta. E eu quero saber como tá a nossa enquete, Cláudio. Como que tá? Vamos lá, nossa enquete, então. Mais um resultado prévio. Cai mais uma vez o número daqueles que acreditam que sim. 100% no primeiro bloco, 75% no segundo e agora cai para 67%. 67% a 33% no Facebook. No caso do YouTube, permanece bem próximo do último resultado, mas também caiu de 77% no primeiro, 73% no segundo e agora 72% a 28%, ok? Então a maioria da nossa audiência, ainda 2/3 da nossa audiência, começou praticamente com 100% no caso do Facebook, mas agora 2/3 da audiência acreditam que sim, que os sinais do tempo vêm de Jerusalém e 1/3 dizendo que não. Ok? Então a sua opinião é fundamental para nós. Participe aí da nossa programação, ok? Nós vamos então agora voltar com os nossos convidados, falando um pouquinho sobre o assunto. O Adair Terrible aqui mandou uma mensagem, faz sentido mesmo, pastor Laerte, tem que ter cuidado com a espera dos sinais. E nessa de esperar os sinais para se preocupar com a salvação, tem uma grande possibilidade de ficar para trás. O Henrique Martins, os sinais do fim vêm da alta atmosfera ou dos fenômenos da estrutura do planeta Terra ou das atividades solares. Nada a ver com a cidadezinha, com uma cidadezinha qualquer do mundo. E Conceição Aparecida, Maranata. Mas aí eu volto com os convidados aqui, eu acho que o pastor Joaquim já até arrepiou agora, né? Eu não gostei. Uma cidadezinha qualquer do mundo. Uma cidadezinha qualquer do mundo, pastor Joaquim. E aí? Bom, dentro do ponto de vista de que Jerusalém, né, ou a nação de Israel, Jerusalém é uma cidade diferenciada, não é para ser idolatrada. Então, no momento em que Israel completou aí 70 anos desde a sua independência, eu diria que o cumprimento de muitas profecias aconteceram aí, porque marcaram a história. Marcaram a história o que já estava previsto nos profetas bíblicos. E é interessante porque alguns historiadores fizeram uma pesquisa de um livro até que foi escrito 150 anos atrás. E o cara colocava neste livro Jerusalém, por exemplo, como uma cidade desolada, a nação de Israel, a história do povo de Deus, um povo oprimido, um povo silencioso, um povo triste. Mas se você for lá hoje, como eu fui, por exemplo, é totalmente tudo muito diferente. Por quê? Porque é o cumprimento da profecia de Ezequiel 36, verso 8. Mas vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo. Que povo é esse? Israel. Pois eu logo
pois ele logo virá para casa, ou seja, a nação voltando. Então a gente vê aí que essas profecias não foram, por exemplo, para os reis lá, para pessoas, para nações diferentes, não. Ezequiel está profetizando aí para a terra, e quando Israel voltasse como nação, então essa terra iria produzir frutos. Cidades que eram devastadas, por sua vez aí, foram reconstruídas, pessoas, animais estão se multiplicando e a terra está sendo cultivada e semeada. Então isso está acontecendo. Mas essas profecias eu vejo claramente no período do retorno do cativeiro da Babilônia. Isso está acontecendo agora. Nunca na história de Israel essas coisas aconteceram. Sim, aconteceram, então, pastor. Não. A volta do povo sempre aconteceu, mas não como agora. Então, mas quando o povo retorna da Babilônia, fruto? Sim. Ali começa a se cumprir essas profecias com o retorno do povo. Eu vejo as profecias de Ezequiel, de Jeremias, Isaías, profecias para aquele momento que o povo estava no cativeiro da Babilônia e eles retornaram. Eu diria que a terra estava esperando o retorno do povo, e essa terra foi conquistada de 15 a 20 vezes, pelo menos diferentes aí. Várias vezes aconteceram. E é interessante porque ela nunca se tornou uma pátria de um outro povo. Ela nunca produziu fruto, por exemplo, para nenhum outro grupo de pessoas. Então, quando Israel voltou, de repente a gente vê aí essas terras que eram desertas passaram a produzir flores e frutos. Você sabia que Israel é um dos maiores exportadores de flores do mundo hoje? Não só isso, frutos, por exemplo. Então, em Isaías 27, o que a gente vê? Afirma lá que quando Israel voltar, Jacó se enraizará, encherá a terra de frutas. E por muitos séculos aí o crente tem lido que Israel não produzia nada, que isso era um fato alegórico, que isso não era literal. Mas hoje, se você for para Israel, você vai ver isso como sendo literal. Eu tenho testemunho disso, eu estive lá. Então, quando Israel celebrou 70 anos, esse milagre aconteceu. Por isso, Israel, para mim, é o relógio de Deus. Ok, mas eu acho que a grande diferença, eu acredito que o pastor Luciano não esteja desmerecendo a importância de Jerusalém, sim, a importância de Israel. Então, ou seja, a sua devida importância, o pastor Laerte também. Eu acho que a diferença é, o senhor coloca como sendo um ponto-chave. Eles não colocam como um ponto-chave. Sim, e mais do que isso, pastor, mais do que isso, essas profecias que o pastor citou, todas elas que o pastor citou, para mim, elas aconteceram lá atrás, do retorno do povo de Israel da terra da Babilônia, 70 anos que eles ficaram no cativeiro. Eu vejo com muita tranquilidade isso. Pastor Joaquim? Israel não produziu nunca, nesse período de cativeiro, o que tem produzido nesses últimos anos. Então eu estou falando de coisa recente. Sim, mas eu não estou falando de 1.500 anos atrás. Sim, mas falando de coisas atuais. A gente percebe que isso século XX, isso século XXI. Isso é uma evolução. Nunca houve na história do povo. Eu acredito que esse avanço, essa evolução, de fato, eu concordo com o senhor. Porque pode, inclusive, acontecer de a gente ter um volume agora e daqui X anos acontecer um volume ainda maior, né? Aí a gente vai dizer, nunca aconteceu. Vai acontecer isso, vai acontecer, porque a gente vê em Israel plantação no meio do deserto, no meio de pedras. A gente vê isso, realmente isso é fato. Mas essas profecias de retorno, de restauração, são profecias do período do cativeiro da Babilônia. Pastor Joaquim, vou lhe dar então 2 minutos para suas considerações finais. Não, eu quero agradecer, Cláudio, quero agradecer pastor Luciano, agradecer a todos os nossos queridos participantes aí do mas deixa eu até aproveitar, tem dica cultural? Tem. Trouxeram dica cultural? Sim, então vamos lá, Simone, vamos com você. Dica cultural primeiro, vai lá. Debate da vida. Dica cultural. Pastor Joaquim, a sua dica cultural e depois as considerações. Minha dica cultural é Jerusalém, um cálice a tontear. Este livro é publicado pela editora Chamada da Meia-Noite. Tá aí o livro, recomendo a todos aqueles que quiserem conhecer mais a respeito dessa cidade tão importante na Bíblia. Esse povo tão importante que é o povo judeu. Maravilha. O que seria um cálice de tontear? O que é o tontear aí? Então, é das pessoas se embriagarem. Se embriagar, ficar tonto mesmo, né? Tontear, ficar tonto mesmo. Isso, nesse sentido. Legal. Por quê? Porque é muito polêmico falar sobre esse povo, é muito polêmico falar sobre essa cidade. Como eu falei aqui, é o centro da terra, é a cidade mais badalada, é a cidade mais visitada do mundo, e aí vai.
Maravilha. Isso que é um cálice de tontear. Ok. Pastor Luciano Scala, sua dica cultural? A minha dica cultural que eu preparei para hoje, Escatologia Pentecostal. É uma obra do autor Esdras Cabral de Melo, foi publicado pela CPAD. Ele vai trazer de uma forma bem simples, sistemática, de forma bem pedagógica, acerca desses últimos acontecimentos. Então fica aí a minha dica, se você quer conhecer um pouquinho mais da escatologia pentecostal, vale lembrar disso, vale a pena você ter acesso a essa obra. Maravilha. Então você vê que tem teologia, tem escatologia pentecostal, escatologia tradicional. Você vê que a escatologia também vai se... É um assunto muito diverso. Bastante. Bom, vamos lá. Então vamos para as nossas considerações finais, já que está com o pastor Luciano. Então, 2 minutos, pastor, para a sua consideração final. Pois bem, quero agradecer, pastor Cláudio, agradecer ao pastor Joaquim, agradecer ao bispo, toda a produção da Rádio Vida e, claro, você que ficou conosco até agora, acompanhando a programação, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. A minha fala final é acerca da pergunta: os sinais do fim do tempo vêm de Jerusalém? Não. Eles não vêm. Biblicamente nós encontramos os sinais sendo citados, mas todos eles de forma ampla, de forma mundial, de forma que já tem acontecido, né? Já está abrangendo aí toda parte da terra. Então eu tenho para mim que nós precisamos sim aguardar a volta de Jesus Cristo, estarmos prontos, mas os sinais de fato eles não vêm de lá. Os sinais eles virão de todas as partes. Jerusalém ele é um cenário importantíssimo dentro do tempo chamado Grande Tribulação. Daí vale a pena a gente trazer um outro debate aqui e falar acerca disso. Na Grande Tribulação, sim, é um grande lugar, é um grande sinal, mas esse período pré-tribulacional, não. Toda a terra fará parte disso. Tá certo, pastor? Que Deus abençoe. Para falar comigo nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram, você me encontra facilmente, Luciano Scala. Lembrando que o Scala é igual está escrito aqui embaixo, né? ESCALA. Precisando de ajuda com dependência química, eu também sou responsável por uma casa de recuperação e precisando de ajuda, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais e com muito prazer eu estarei te ajudando aí a superar esse desafio. Que, aliás, tem feito um trabalho importantíssimo nessa questão de recuperação de vidas e também de cuidado com as pessoas de rua, né? Sim. Eu acompanho aí o seu Instagram. Sim. E eu vejo lá inúmeras ações sociais sendo feitas. Sou apaixonado por trabalho social. Então, parabéns aí pelo trabalho realizado. Exatamente, pastor. Nós temos um trabalho com moradores de rua toda sexta-feira, uma média de 500, 600 refeições. Ajudamos famílias da comunidade da Vila Brasilândia, que é o local onde eu sou pastor. E esse trabalho com dependentes químicos, querendo unir forças, é só chegar com a gente. Maravilha, querido. Deus abençoe. Pastor Joaquim, 2 minutos para suas considerações finais. Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado ao bispo. Mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade. A história do plano divino, eu diria, em relação à humanidade, tem o seu eixo central na existência de um povo. Esse povo é Israel, não podemos negar isso. Israel é, de fato, o relógio pelo qual a gente pode acompanhar aí todos os eventos históricos e eventos escatológicos do mundo. Então, Jesus, ele apontou esse sinal, o sinal da sua vinda, no sermão profético registrado lá no livro de Lucas, capítulo de número 21, 27, até o versículo de número 30. Então verão no céu o quê? Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima, levantar a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próximo. E ele disse: olhai para a figueira, e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão. Eu diria que Israel é o relógio de Deus, a gente tem que olhar para lá para saber que a vinda do Senhor está próxima e as profecias estão se cumprindo com relação a esse povo que é o relógio de Deus. Deus abençoe. Você vai me encontrar nas redes sociais, PR Joaquim Andrade, PR Joaquim Andrade. Você vai encontrar no Facebook, Instagram e YouTube. E também você pode entrar no nosso site, creiabrasil.com.br ou creiabrasil.net. creiabrasil.com.br ou creiabrasil.net. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário.
Bom, queridos, vamos lá. Esse tema é um tema interessante, né? Tudo que se trata de escatologia, tudo que se trata de fim dos tempos, naturalmente, para o cristão chama atenção. Para aquele que não é cristão, para aquele que não enxerga, né, as coisas espirituais, para ele pouco importa esse assunto. Mas para nós que somos cristãos, esse é um tema instigante, é um tema que certamente tem muita divergência, né? O livro de Apocalipse é um livro com bastante figuras de linguagem, então a gente acaba vendo muita coisa no sentido figurado, a gente fica naquela dúvida, e aí, é isso, é aquilo. Mas falar de fim dos tempos, falar da volta de Jesus é sempre um assunto que me cativa particularmente e creio que cativa muita gente. E falar sobre esse momento, ou falar sobre esse tema, os sinais do fim, vem de Jerusalém, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir então o que é esse fim, né? Porque para nós que somos crentes e salvos em Cristo Jesus, o arrebatamento não é o fim. Para nós o arrebatamento é o começo de uma eternidade com Cristo, né? Ou seja, a saída desta terra para viver a eternidade com Cristo. Então, quando nós falamos em fim, eu entendo que fim, nós estamos falando sobre o fim da terra, sobre o fim desta geração, sobre o fim da humanidade e que acontecerão a partir do momento em que haverá a tribulação e a grande tribulação. 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Dentro da máxima da teologia, ou das crenças, das crenças mais efetivas, nós temos o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Pré, seremos arrebatados antes da tribulação, e o pós, seremos arrebatados pós-tribulação, depois da grande tribulação. Eu costumo dizer que eu não sou pré-tribulacionista. Eu costumo dizer que eu desejo que a vinda de Cristo aconteça no pré, porque eu não quero ficar, ok? Se alguém quiser, fique à vontade. Eu não tenho esse desejo de ficar. O meu desejo é de ir com Cristo. Agora, falando então de Jerusalém, eu creio sim que há uma grande importância em Jerusalém. Há uma grande importância no povo de Israel. O próprio Jesus, ele era judeu. Então, nós não podemos negar esta realidade. Agora, o que me preocupa é esta judaização, como dito aqui pelo bispo Laerte. A gente viveu de uma romanização, ou seja, a cristandade foi para esta romanização, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, e hoje nós vemos muitos cristãos, inclusive protestantes, indo para a judaização. E aí é uma preocupação muito grande que nós temos que ter, porque a gente começa, e me perdoem aí as considerações que eu vou fazer, né? Não quero aqui, em hipótese alguma, agredir ninguém, mas aí começa a colocar quipá, aí começa a colocar túnicas para ir para a igreja, aí começa a distribuir mezuzá, começam a vender os candelabros, vender a Arca da Aliança, e aí começam campanhas, olha, porque este mês a Arca da Aliança vai ficar na casa do pastor Joaquim. No próximo mês a Arca da Aliança ficará na casa do pastor Luciano, depois na casa, e aí começa a virar uma disputa. Ou seja, faz lá um concurso, entre aspas, para ver, não, a Arca da Aliança vai ficar na casa de quem? E aí começa esse negócio dessa judaização, e a gente começa a viver da idolatria. Nós voltamos à idolatria. Então, querido, nós vamos tomar muito cuidado com isso. Eu creio que os sinais do fim passam por Jerusalém. Eu creio que Jerusalém tem uma função importante dentro da história da humanidade, dentro do contexto bíblico, do contexto escatológico. Mas eu não posso afirmar que ela vem apenas de Jerusalém. Ela vem de todas as partes do mundo, é um conjunto de sinais que nós vamos ter, mas nós não podemos negar que também passe por Jerusalém. Então eu diria que a resposta mais adequada, no meu humilde ponto de vista, é: os sinais do fim vêm também de Jerusalém. Então também passam por lá, mas não apenas por lá. E aí eu finalizo a minha consideração dizendo o seguinte, que eu creio sim que o povo de Israel é um povo especial. Eles foram escolhidos, eles são a nação santa, a nação de Israel, mas eu creio também que nós somos povo escolhido. Eu não sou judeu, não tenho sangue de judeu. Na minha descendência, tá mais para cearense do que judeu, é cearense e sergipano, né? Que é a raiz da minha avó. Já tentei buscar, uns disseram que era espanhol. Aí depois, não, Apolinário vem de italiano. Aí meu pai quis ser francês, não, é Apollinaire, né? Aí a gente começa a tentar inventar de onde vem. Mas, querido, não importa a minha nação desta terra, o que me importa é a minha nação celestial. Eu sou de Cristo, eu não sou um cidadão desta terra, e na volta de Jesus, eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado para ela, independente de onde venham os sinais. Agora, que ele passa por Jerusalém, eu creio que ele passa. Tanto que um dos sinais
é o sinal desta paz declarada com Israel, que eu acredito que ela aconteça logo após o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, surge então este Messias e ele declara esse acordo de paz com Israel e teremos 3 anos e meio de falsa paz. Quando se imagina que vem paz, aí virá a grande tormenta. 3 anos e meio depois, aí, meu amigo, quem tá aqui, quem fica aqui, eu espero não estar, mas se tiver, a gente vai ter que superar, mas quem estiver aqui vai sofrer perseguição, torturas, não poderá mais dizer que é de Cristo, ou seja, serão perseguidos, serão obrigados ou tentativas de obrigação de negar a Cristo. Então tudo isso acontece a partir deste acordo com Israel, é assim que eu creio. Então eu creio que os sinais do fim vêm também de Jerusalém, ok? Vamos à nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas de hoje. A mais citada, graças a Deus, Cristo, ainda bem que não foi Satanás hoje, Cristo, Jerusalém, a segunda, e a terceira ficou ali entre sinais e Israel, ok? São as palavras mais citadas aí pelo nosso ouvinte. A nossa pesquisa terminou com 67% a 33% no Facebook e 71% a 29% no YouTube. Então eu agradeço a Deus pela participação de cada um de vocês, agradeço ao pastor Joaquim e ao pastor Luciano, todos na tela. Pastor Joaquim, gratidão, Deus abençoe. Pastor Luciano, obrigado, gratidão, Deus abençoe. Pastor e Bispo Laerte, que está lá do outro lado, que Deus abençoe o senhor também. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Preste atenção. O rei precisa de você. O reino precisa de você. Deus nos chamou para um propósito: pregar o verdadeiro evangelho.